Como é que é ser um deputado declaradamente evangélico em Brasília hoje? Olha, veja bem, o povo brasileiro, nós somos 205 milhões de brasileiros, né? O povo cristão, o evangélico, está orando pelo Brasil, para que o Brasil possa melhorar, que a miséria possa diminuir, que possa ter emprego para os filhos, né? Emprego para o pai de família, para a mãe que trabalha, e orando para que o Brasil possa melhorar. E eu creio e tenho convicção que tudo que nós estamos passando neste momento, né, de todas essas operações que está desvendando questões antigas do Brasil, é fruto de oração. É Deus respondendo à oração do povo cristão brasileiro para que o Brasil ele possa, sim, ser mais transparente, ele possa, sim, ser mais justo, ele possa diminuir a iniquidade na mão dos governantes e para que o recurso público, que ele só existe porque nós todos pagamos os nossos impostos. Governo vive de imposto pago. Governo vive de imposto pago que é fruto da geração de riqueza de uma produção nacional, né, de todas as áreas, do agronegócio, da indústria, do comércio e da área de serviços. Então eu vejo que toda essa operação, né, que está trazendo coisas encobertas no Brasil, que não é de agora, isso é encoberta desde centenas de anos atrás. Desde Cabral, né? Porque quem veio para o Brasil, a história dos exploradores que veio para o Brasil, não veio para construir, veio para tirar o nosso ouro, tirar a nossa madeira. Então essa cultura ela é antiga. E essa cultura ela está enraizada na cultura brasileira, que é tido na nossa cultura, pastor, a lei da vantagem. Isso. Eu quero tirar a vantagem disso aqui, né? Muitas vezes eu vejo indivíduos e políticos também querendo levar vantagem em certas situações. Então isso nós temos que trabalhar com a oração e com a ação. Essa questão da cultura brasileira de não pensar na coletividade, de não pensar no seu vizinho, de não pensar no vizinho de frente, de trás, do seu colega de trabalho, né? Quando você chega num shopping, né, tem uma pessoa esperando a fila, aí você corre e entra ali. Eu já vi isso várias vezes. É aquela questão de abrir a janela e jogar o lixo fora ali. É aquela questão de você poder comprar um produto pirata, né, um produto que não paga os impostos. Ah, não vou comprar esse aqui porque esse aqui é mais barato. Mas qual é a origem disso tudo? Né? Então, essa cultura que está enraizada, né, eu diria, em parte da nossa população, em boa parte, nós temos que trabalhar para inverter essa cultura. Porque o Congresso Nacional, ele é feito de gente, Isso. de pessoas, seres humanos, que não estão ali por acaso. Eles foram eleitos, foram votados democraticamente nas urnas para estar ali. O Congresso nada mais é do que o reflexo da cultura do brasileiro, que passa do Nordeste, pelo Sul, que vai pelo Centro-Oeste e pelo Norte do país. O senhor falou bem de Congresso. Primeiro, né, o senhor falou que o Congresso é o retrato do Brasil. E eu achei brilhante, é isso mesmo. Muitos ficaram chocados com aquele domingo, não é? Duas perguntas em uma. Primeiro, como é que foi aquele domingo para o senhor? E segundo, alguns votos ali foram muito interessantes. Teve algum voto que o senhor assustou, que o senhor não esperava? Não, eu digo o seguinte, o Congresso Nacional, ele é o reflexo do Brasil. Estavam ali brasileiros, né, expressando ali o seu voto, e do voto individual. Alguns mais animados, outros mais raivosos, né, outros revoltados, né. O meu voto foi tranquilo. Sim, pelo povo brasileiro. Pelo povo brasileiro porque a presidenta Dilma perdeu a condição de ser governante. Ela descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, ela usou recursos públicos para encobrir o orçamento geral da União e vamos avançar um pouco. O Brasil estava indo para o buraco. Milhões de pessoas estão perdendo o emprego no Brasil pela incompetência do governo anterior. Então, para tanto, o meu voto foi embasado tecnicamente na lei que ela descumpriu. Segundo, pela incapacidade de administrar a nossa nação, que estava levando o Brasil para o buraco, para o desemprego,
o Brasil por uma dificuldade econômica que a nossa geração, né, nunca viveu. É uma dificuldade econômica da época da depressão de 1930. É forte, né? Mas, no caso, foi bom você ter colocado isso. Como é que o senhor, seu partido é o PMDB? PMDB. Estou errado. PMDB. Sim. O PMDB foi o principal partido que deu sustentação ao PT para a eleição da presidente Dilma, porque o próprio vice-presidente, agora em exercício, Michel Temer, é do PMDB. Como é que vocês lidaram com isso? Eu vou citar com o senhor, que é um homem que conhece a Bíblia, né? Apocalipse fala, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Onde foi que o PMDB caiu ou onde foi que o governo caiu para agora o PMDB falar o seguinte, não, a partir dali como partido a gente já não apoia. Quando foi isso aí? Veja bem, quando foi feito um plano de governo, e esse plano de governo nós apoiamos, que era um plano para melhorar o país. Se você pegar o plano de governo que a presidenta Dilma apresentou na eleição, ela não cumpriu nada. Ela estava enganando a população brasileira quando ela apresentou o plano de governo e depois ela não cumpriu o plano de governo. Até o momento que nós apresentamos o plano de governo para as eleições, onde nós indicamos o vice, nós estávamos apoiando. Sim. Veio o governo, o PMDB não participou em praticamente nada. A saúde foi retirada do PMDB. As comunicações foi retirada do PMDB. Em termos de a ministério. integração nacional foi retirada do PMDB. O PMDB foi usado pela presidenta Dilma apenas para compor uma chapa e trazer votos. O PMDB trouxe milhões de votos para a presidenta Dilma. A partir do momento dessa reeleição, nós percebemos que a presidenta Dilma não iria cumprir o que ela se propôs com o Brasil e que nós pensávamos que ela iria executar. Já no primeiro ano de mandato, nós tivemos várias dificuldades ali. Veio a reeleição, né? Veio a reeleição e ela propôs novamente medidas que não cumpriu. A partir daquele momento nós decidimos, não podemos mais fazer parte desse governo. Entregamos tudo que a gente participava do governo e a partir do momento que ela descumpriu a lei, veio a proposta do impeachment. Portanto, nós saímos do governo, cumprimos com o nosso papel de entregar os cargos e daí para frente fizemos o que a Constituição determina. O impeachment está na Constituição. Sim. Né? Não existe nada de ilegal no processo. Tanto que a presidenta Dilma, ela foi para o Supremo N vezes para barrar a votação do impeachment na Câmara, todas rejeitadas pelos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que nós precisamos de falar para o telespectador da Rede Super desse programa, que nós não podemos permitir que os nossos filhos não tenham esperança. E o político, ele tem sim a responsabilidade, quando ele está numa aliança e vê que ela não está sendo cumprida, de sair desta aliança e tomar uma posição independente que venha a retomar o crescimento do país. E é isso que o PMDB está fazendo. Então, olha só, tem uma pergunta que eu vou pedir à produção para colocar na tela, que diz o seguinte, Temer traiu Dilma? A pergunta é mais curtinha. O Temer traiu a Dilma, então? Veja bem, como eu te disse, a partir do momento que a presidenta Dilma vai para uma reeleição, só ganhou a reeleição porque tinha o PMDB de vice. Isso não se considera, né? Só ganhou, porque foi uma eleição apertadíssima, apertadíssima. E nós do PMDB nos sentimos traídos quando a presidenta Dilma não cumpriu com as propostas que ela se propôs a fazer na reeleição. Portanto, nós começamos a afastar do governo. Nós vimos que esse governo não tinha mais condição de governabilidade. Veio o processo do impeachment, como eu te disse. O presidente Temer ficou na dele, preservado. Ele era o vice-presidente e seria a pessoa indicada pela Constituição para substituir a presidenta Dilma, como aconteceu no caso do impeachment. Então, não houve traição. O que houve foi uma votação de impeachment, que é legítimo, constitucional. Eles foram para o Supremo e perderam todas. Portanto, nós assumimos o governo para não deixar milhões de brasileiros perder os seus empregos, para não deixar milhões de brasileiros retornar para a miséria, não ter condição de honrar com os compromissos familiares, e é esta que é a nossa missão daqui para frente, porque nós estamos caminhando para uma recessão que, eu repito, que a nossa geração nunca viu. O
Impeachment, é uma pergunta. Quero que a produção coloque na tela também. O impeachment da presidente Dilma é uma estratégia golpista? Veja bem, eu volto a dizer, é constitucional, né? O que é golpista? Golpista, você não está cumprindo com as leis brasileiras quando acontece um golpe. E quando acontece um golpe, nós temos os tribunais, e neste caso, o Supremo Tribunal Federal. Esta palavra golpista é uma estratégia que está sendo utilizado pela presidenta Dilma, pelo PT, que não está tendo o apoio da população brasileira. Apoio nenhum, porque a popularidade dela está abaixo hoje de 5, 6%. O povo não aceita mais a falta de esperança. E o governante, ele tem que trazer esperança, ele tem que trazer desenvolvimento, ele tem que ajudar a economia do Brasil a andar para que as famílias possam ter empregos, possam ter o alimento na mesa. E ela parou de fazer isso, né? Ano passado nós perdemos mais de 1,5 milhão de empregos. Este ano nós estamos retomando a economia, mas nós iremos perder mais 1,5 milhão de empregos. A perspectiva econômica do país, nesse curto prazo, ainda é de retração, porque o governo está tomando medidas fortes para incentivar a indústria, para reduzir o gasto público, que está exacerbado, é um gasto público sem qualidade. Nós temos recursos que são mal utilizados ainda na saúde, na educação, então nós temos que melhorar o gasto público. Então essa questão de golpismo é apenas uma estratégia política, psicológica, que estão tentando colocar na cabeça do povo brasileiro que não irá colar, porque a presidenta Dilma não tem legitimidade legal e nem popular para governar o nosso país mais. Então, além da retórica do golpe, porque isso veio, né, desde quando ameaçou, veio essas coisas, é golpe, é golpe, é golpe. Tem agora um novo discurso do Fora Temer. Me assusta um pouco a brevidade desse Fora Temer com a posse do governo temporário, é claro, mas está muito perto, faz 1 mês e alguma coisa, 2 meses, né? Qual a origem desse Fora Temer? A origem é do Partido dos Trabalhadores também, das pessoas que saíram do poder, que perderam, né, o espaço de governo. Muitos deles estão desesperados também, que perderam os seus salários, né? São mais de 200 mil petistas que estão sendo demitidos. Então vão trabalhar em quê? São pessoas que ganhavam 30 mil, 40 mil, e se for trabalhar na iniciativa privada, não consegue um salário nem de R$ 1.500, pela incompetência de execução do seu serviço. Então são essas pessoas que voluntariamente, orientadas por uma estratégia política, estão utilizando dessas palavras de Fora Temer. O Temer, ele só pode sair da governabilidade através da Constituição do governo. Não existe Fora Temer. Fora Temer tem que passar por um processo de impeachment, caso seja apresentado, será votado, os deputados irão votar, e assim foi a maneira que aconteceu com a presidenta Dilma. Estão querendo fazer novas eleições. Para que aconteça isso, tem que ter uma votação na Câmara, no Senado, para que isso aconteça. Caso os parlamentares decidam e a população decida, será votado, convoque-se uma nova eleição. O PMDB não tem problema nenhum para isso. O que nós temos problema é de deixar o país afundar, como ela, Dilma, estava afundando o nosso país, prejudicando todos nós. Hoje, quem não tem um membro da família, um primo, um parente, ou até você está desempregado pela retração econômica que foi gerado pela incompetência governamental da presidenta Dilma. Deputado, pensando no Congresso hoje, o senhor vive lá o dia a dia, como é que está o clima no Congresso? Porque nós estamos no meio do processo de impeachment, né? A coisa está no Senado agora, mas é óbvio que os deputados federais, eles discutem essas questões. Como é que está a questão? Há arrependimentos confessos, pessoas dizendo assim, eu votei a favor do impeachment, mas eu acho que não deu certo. Como é que está o clima? Ou está ameno, no seguinte sentido, não, aconteceu o que tinha que acontecer mesmo? Pastor Cássio, o clima que nós temos é de alívio, porque eu sabia, e todos ali sabiam, o buraco que o Brasil estava indo. Muitos que não votaram no impeachment
já estão dizendo, puxa, devia ter votado, que eu estou vendo que a esperança do povo brasileiro renovou, a esperança do setor produtivo, que gera emprego para o povo brasileiro, renovou, porque as empresas, como aconteceu na Venezuela, basta você entrar aí e ver o que está acontecendo na Venezuela. O setor produtivo todo indo embora, a classe média indo para os lixões para poder pegar uma fruta, para poder pegar uma comida. Então, um empobrecimento de um país. E nós estávamos indo pelo mesmo caminho da Venezuela. As empresas estavam indo embora do país porque não tinha regra. O governo estava avançando nas empresas, queria estatizar um sistema governamental sobre o setor produtivo. E isso não funciona em lugar nenhum. E o exemplo que nós temos hoje de governo tirando, influenciando o setor produtivo é a Venezuela. Então, infelizmente, né, o clima é de alívio. Fiz o certo para o Brasil, fiz o certo para a política nacional. Agora, pensando ainda em clima no Congresso, nós tivemos recentemente, fora a questão do impeachment, a questão do Conselho de Ética do deputado Eduardo Cunha. E a Thieron ficou sendo assim, a pessoa para dar o voto de desempate, né, para se ele seria ou não cassado. É coisa óbvia, vai para o plenário, não precisa declarar seu voto. Mas vai para o plenário. Agora, como é que é isso? Por exemplo, um deputado do PMDB como o senhor, né, existe uma orientação de bancada. Como é que essa orientação é dada? O presidente do partido que orienta, o senhor como deputado do PMDB tem que obedecer? Porque, por exemplo, a Thieron é de outro partido, não é PMDB. Ela poderia seguir a orientação do partido ou ter um voto individual. Qual que é a autonomia do deputado numa hora dessa? É total. Neste caso, o parlamentar não tem orientação de partido. Um voto desse é individual. Nós estamos aqui numa rede cristã, né, da Rede Batista da Lagoinha. Toda matéria que for votada no Congresso, que venha afetar a família, se o partido orientar contra, eu voto a favor, porque eu sou pró-família, né, pró-família cristã. Então, todo voto que afronta a minha convicção, o partido pode orientar da forma que for, que eu irei votar de acordo com a minha convicção cristã. Então, neste caso, o voto, ele será sempre individual. A Thieron votou com a sua consciência, né? E o plenário certamente irá votar com a consciência individual de cada parlamentar também. Uhum. Mas qual que é o reflexo disso? Não é porque, por exemplo, o voto lá na Comissão de Ética foi verbal, declarado, né? Parece que no plenário vai ser... manual, vai ser no painel eletrônico. Então você vai e vota e num prazo de 10 minutos sai o resultado. Uma votação rápida e não tem aquela oportunidade do parlamentar, que às vezes fica mais animado, né? Sim. Teve gente que mandou abraço até para filho, para mulher. Gente, isso deixa fazer, deixa ele votar do jeito que ele foi eleito para isso, né? Sim. Teve um que levou o filho, não foi? Eu acho que isso aí faz parte, né? Como eu disse, o Brasil são vários Brasis. A nossa cultura mineira, ela é bem diferente da cultura, né? Até de São Paulo, do Rio de Janeiro, até do Espírito Santo. Agora, quando você pega a cultura do Norte, do Nordeste, então é muito diferente da nossa. Uhum. Mas o importante é o resultado, né? Uhum. E o Brasil, o Congresso Nacional, nada mais é do que o espelho do povo brasileiro. Né? Uhum. Nós temos pessoas pardas, negras, pessoas claras, né? Eu diria que o povo brasileiro é uma mistura de todos nós. Uhum. Agora, pensando no cidadão comum que não está lá em Brasília, porque o senhor é um representante, né, de centenas, milhares de pessoas, mas essa pessoa que está desempregada hoje, né, ou que está ameaçada de perder emprego, de verdade, deputado, né, dá para ter esperança? Será que o Temer está fazendo com o seu novo ministério, será que o Temer tem sustentação ali no Congresso, com o seu partido, mas com os outros partidos ali, para que as medidas sejam aprovadas? Porque tem que ter governabilidade. Sim, o que a Dilma perdeu. Sim. A Dilma perdeu a governabilidade. O presidente Temer, ele tem total governabilidade. Já foi testado nessas semanas anteriores com votações que necessitavam 2/3. E ele conseguiu atingir os 2/3. Estamos avançando. Boa parte do PT também, uns 20 parlamentares, nós já estamos conversando, porque são pessoas que não querem levar o Brasil para o buraco para que a coisa fique tão ruim
né? Então já irão votar nas medidas necessárias pelo país. Então, o presidente Temer, ele é hábil, foi presidente do Congresso, ele foi parlamentar e entende da necessidade de dialogar. A Dilma não gostava de ninguém. Eu acredito que nem dela ela gostava. Olhava para o espelho e já entrava com raiva no dia. Então ela achava que todos os políticos eram desnecessários, que ela era a pessoa mais inteligente do mundo. E se você vê o histórico, pastor Castro, da Dilma, ela botou a mão na Petrobras, né, no setor petroleiro, quebrou. Eu não estou falando da Lava Jato, não. Das propostas do pré-sal, quebrou a Petrobras. Absurdo, né? Obrigou a Petrobras a investir tanto em pesquisa no pré-sal que tirou a capacidade da Petrobras de gerar lucro. Ela colocou a mão no setor elétrico, quebrou o setor elétrico, né? Hoje o setor elétrico está quebrado, né? A Eletrobras está pedindo mais recursos para não aumentar a conta de luz, 7 bilhões de reais. E nós iremos ter que modificar isso tudo. A Petrobras, nós teremos uma nova proposta. Petrobras não tem que investir em ser sócio de tudo. Tem que licitar, entregar para a iniciativa privada parte, controlar. Governo tem que controlar. Governo tem que administrar. Sim, ele não tem que participar de tudo. E a visão que a presidenta Dilma tinha, que o governo é que tinha que fazer tudo. Quando você vê governo fazendo tudo, sai muito mais caro, ineficiente e gera corrupção. Então nós temos que motivar a iniciativa privada, nós temos que regular a iniciativa privada e que este lucro que seja gerado, a riqueza que seja gerada, seja distribuída entre as pessoas através de emprego, através do consumo, através do comércio. Quanto tempo aí para a gente começar a ver mudanças na economia das medidas que são tomadas? 2 meses, 3 meses? Mudança já houve, nós já paramos aquele cenário negativo. O cenário negativo não tem mais. Para que o setor produtivo ele volte a contratar, irá demorar um pouquinho mais, que eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem, nós já poderemos ter uma reversão do desemprego no país e teremos sim um ano de 2017, um ano já com o início da curva, né, de empregabilidade, do PIB já caminhando para ser positivo, mas o ano de 2016 será um ano muito difícil para todos nós, com o índice de desemprego aumentando, podendo chegar no final do ano com 13%, né, que é uma calamidade pública. Será mais aí 2 milhões de brasileiros que irão perder o emprego, porque o setor produtivo, para que ele recupere o fôlego, ele depende de um ano. Então, em qualquer economia, isso acontece. Mas o bom é que parou, a sangria parou, né? O que o capital estrangeiro está esperando e o capital nacional é a votação do impeachment em agosto, para que ele possa ver, sim, o presidente Temer é o presidente oficial, o presidente efetivo. Agora nós podemos investir. Iremos fazer uma ampla reforma no governo, redução da máquina pública, concessão de empresas públicas que estão dando prejuízo, mas na mão da iniciativa privada irá dar lucro. Nós precisamos fazer a concessão das estradas, dos aeroportos, dos portos, até o aeroporto de Belo Horizonte, depois que foi concessionado, já melhorou o serviço, né? Os banheiros já estão mais limpos, tão dignos para você usar, as decolagens estão saindo mais na hora. Então eu vejo que governo não é para executar isso, porto, aeroporto, faça a concessão e regule. Né? Esta é a nossa visão desenvolvimentista que nós temos sobre o governo, que a presidenta Dilma tinha de colocar governo, de regular governo, tanto que levou o Brasil para o buraco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.